Quinta de Flores. Olá, pessoal. Hoje eu trouxe o passo da chaleira para vocês, como prometido em outro vídeo. Eu queria mostrar esse que eu fiz primeiro, porque esse outro que eu fiz agora ficou bem diferente. As flores ficaram diferentes. Mas eu mesmo assim quis trazer para vocês verem. Eu não consigo copiar, então cada um vai ficar diferente. Mas eu gosto disso. Então, eu quis mostrar esse primeiro para vocês verem os detalhes. Que a chaleira preta, ela não é totalmente preta. Esse foi um trabalho que eu fiz há algum tempo atrás, que eu gostei muito. E achei que as rosas brancas compõem muito com eles. Aí eu queria mostrar esse aqui da Lola Hades, que quando a gente tem uma peça escura, pode ser preto, vermelho, azul marinho, como aquelas peças de ágata, aqueles bules de ágata, o fundo em si tem que ser leve ao redor, porque toda a profundidade já está aqui. Então a gente vê profundidade só por entre os elementos e na peça que é bem profunda. Aí a gente observa também as luzes, as cores que são colocadas no trabalho. Aqui tem o passo a passo dela, ó, dessa peça. E é muito interessante, olha, as misturas que são preparadas. Então não se usa preto, mas aqui no tecido eu vou colocar um pouco. Mas esse é um trabalho em tela, quando a gente vai fazer em tela, usa pouquíssimo preto. A gente usa mistura de cor para dar o tom mais negro, né? Não é preto, é negro, é bem escuro. Mas isso são estudos, né, que a gente faz ao longo do tempo. E a gente escolhe um estilo que a gente vai estar desenvolvendo. No meu caso, eu escolhi as flores e gosto muito de natureza morta com peças, né, assim, bules, jarros. E esse aqui é campeão de vendas, sempre vendi muito bem dele. E essa cliente pediu, eu quero ter pelo menos um seu com uma chaleira preta. Então aqui está o nosso. As rosas ficaram totalmente diferentes. Ficaram outro estilo. Mas nós vamos nos atentar à chaleira. Aqui tá as cores que eu vou usar. Aqui eu tenho siena natural, preto, verde, púrpura, azul turquesa e branco. Aqui eu tenho peguei um pouco de preto no pincel. E eu vou mostrar pra vocês, olha o preto como que ele é. Então, é totalmente ausência de cor, não tem cor, né? Embora ele venha pronto da fábrica, para fazer o preto a gente precisa misturar cores, né? Agora eu vou pegar aqui o verde. O púrpura.
E vamos misturar aqui pra gente ver que tom que vai dar. Azul. Siena natural. E olha que nós temos um tom bem profundo. Se a gente acrescentar sépia, mais escura ainda. Então, como eu quero ela escura, mas com cor, o preto eu vou acrescentar nas áreas mais profundas. Então, aqui nesse espaço próximo das rosas, as rosas ainda faltam uma demão de claridade, que tá bem seco, mas eu quis deixar nesse ponto. Então, aqui, bem próximo das rosas, nós teremos algumas luzes e claridades, mas mesmo assim, eu vou começar com essa cor mais profunda que já tá no pincel. Queria falar para vocês o seguinte, sobre o risco. Peças, normalmente, eu não tenho curso de desenho, então eu só faço um esboço. Eu aprendi a fazer esse esboço sozinha, porque é algo que eu já trago comigo. E eu não gosto de ficar tirando risco com carbono. Então, eu só meço mais ou menos. Se você quiser saber o meio, você faz uma linha, um sinal de mais, para você saber se não tá torto para lá ou para cá. Mas eu faço um esboço normal, aqui a lápis quase não dá para ver. Eu não tiro com o carbono. Então, eu sigo muito a intuição nos meus trabalhos. Aqui também eu vou usar diluente para ajudar a espalhar, porque esse tecido de sacaria, ou qualquer outro tecido que eu estiver usando, necessita de... Pode ser a água também, mas aqui nesse caso eu vou usar o diluente. Pinceladas esfregadas. Peças em prata. O sentido é em pé, porque a prata reflete em pé. Cobre, dourados. Tem alguns dourados que também é em pé. Estanho, que são jarros, panelas, bem escuro também, é uma prata escura, uma prata velha. Aí alguém pode dizer assim, ah, mas isso aí não é para iniciante. Não é para iniciante, mas é para aquele que tem vontade de fazer, porque tem um público que gosta muito desse tipo de trabalho. Você pode reproduzir em tela, você pode fazer na madeira, vai mudar os materiais, mas a técnica é a mesma. Às vezes dá alguns ajustes, algumas diferenças, alguma coisa, mas
É praticamente a mesma coisa. Trabalhando luzes e sombras. Aqui próximo dos elementos a gente vem esfregando com cuidado. Porque as rosas já estão prontas. Mas quando eu pinto, comecei a pintar. Então eu venho de lá pra cá, trazendo. Só fiz as rosas antes porque eu queria fazer só a chaleira aqui com vocês. Então, a gente vem colocando as cores, trabalhando elas, já aqui na peça que você está criando, que você está desenvolvendo. Tem aquele que gosta, tem aquele que não gosta. Só que eu acho que o saber não ocupa lugar. Podemos aprender de tudo, saber de tudo, mas vamos escolher o nosso estilo, aquilo que gostamos mais. Tem pessoas que gostam muito de paisagens, ele vai para as paisagens. Tem pessoas que gostam muito de naturezas mortas, vai para as naturezas mortas. Quando eu estava aprendendo pintura, eu aprendi um pouco de tudo. Até que eu escolhi o meu próprio estilo, o que eu gostava. Então eu fui para ele, que são as flores. E no meu caso, as rosas. Eu acho fácil de fazer. Você pode tirar os riscos com o carbono, se você tiver paciência. Próximo do contorno, a gente faz bem o contorno, certinho. Mão firme, pincel em pé. Para quem gosta de decupagem, dá para você fazer a sua peça no tecido. E depois você pode tirar xerox e fazer decupagem das suas peças, fazer quadrinhos para cozinha. Decupagem é um trabalho muito bonito também. Às vezes eu faço algumas, porque eu tiro o xerox e gosto e faço alguns quadrinhos. Eu não vou pintar mais tela. Pintar só tecido. Observe que aqui eu fiz o contorno com diluente e o resto da cor que estava no pincel. Porque aqui a gente vai ter uma claridade, então eu estou descarregando toda essa cor, essa sombra que estava no pincel. A minha tábua é quase sem cola, então ela fica... Outra coisa que eu não gosto muito da cola, eu acho que ela danifica muito o lado do avesso do tecido. Então, observe que eu tenho verde, eu tenho azul, eu tenho púrpura, eu tenho siena. Todas as cores aparecendo aqui nessa cor profunda. Diluente, descarregando todo essa sombra que tem no pincel.
Agora eu começo a acrescentar cor aonde tem mais diluente. Vou puxar um pouquinho aqui para ficar mais fácil. Gosto muito de fazer peças. Já fiz bastante. Isso é de época também. Tem época que vende muito. Tem época que não vende tanto. Cores escuras e profundas, misturando, fazendo matizado. Observe que eu invado um pouco onde está o botão. Eu classifico esse estilo que eu faço como um estilo mais contemporâneo, mais impressionista. Porque não fica certinho. É uma pintura, é uma arte, não é uma foto. Tem os pintores acadêmicos, que faz bem perfeito. Não é o meu caso. Diluente para preencher bem a trama do tecido. Aqui nessa parte aqui vai ter luz. Então, eu só vou descarregar um pouco de siena. Sem lavar o pincel e um pouco de branco. Olha, tudo mistura de cor. Nós temos um azul meio... Tem um azul bem clarinho que tem essa cor. Azul Caribe. Lembra um pouco azul Caribe. Só a sujeira que estava no pincel e o azul. Então, reservada a área de luz, eu venho esfumando com essas cores que estão ao redor. Aqui nós temos a parte que já vai subir para a tampa. Aqui tem um... Aí, leve bauladinho aqui. Não é reto, tem uma leve curvatura aqui. Essa parte da... Nesta hora eu dou uma puxada para baixo, porque isso ajuda a dar movimento de
redondo. Aqui no encontro do bico também vai ter uma claridade. E olha o contraste com as flores brancas. Por isso que eu gostei muito dessa peça, por causa desse contraste tão profundo. No centro eu vou pôr essa claridade. Nas laterais eu vou puxar um pouco de sombra. Aqui também leve, arredondado. Sempre repetindo as mesmas cores que já usei antes. Aqui pra parte da tampa. Pinceladas horizontais. Esfregando no tecido. Observe que é bem fácil, são só regras que a gente vai seguindo. Pincel totalmente carregado, carreguei diluente agora. E vamos fazer essa parte da tampa. Seguindo o risco. Descarrega as cores. A gente pode deixar a nossa imaginação fluir. Não tem que ficar idêntico. Eu penso sempre que eu estou fazendo um estudo. Aqui temos uma bolinha como o pegadorzinho da tampinha. Coloquei um pouco de cor escura aqui, preto, sépia. E azul. Porque agora nós vamos fazer a alça, que é bem escuro. Então, vou usar a cor preparada. Diluente para ajudar no contorno. É bem fácil de fazer. Só seguir as cores e o risco. Depois do contorno feito, a gente esfrega para penetrar bem
na trama do tecido. Vai ficar andando com esse meu prato. Aqui vai ter a alça tem uma volta, então a gente vem com a profundidade. O azul também, junto com o preto e o sépia, fica uma cor bem profunda, que eu uso muito nas sombras. Olha que linda. Eu gosto muito. Agora ela tem uma parte aqui que eu penso que é madeira. Então a gente vem com amarelo, ouro e púrpura. Então eu vou marcar aqui as sombras. Acrescentar mais amarelo e preencher esse espaço. Vai ficar um tom meio caramelo, meio... Podia ser o ciano natural também. O meio também é uma bolinha. Exagero na sombra. Peguei um pincel menor, porque o espaço é menor. Pincel de cerdas duras. Condor, tigre. Chato. Sempre pincel chato. Se um lado tem sombra, o outro lado tem claridade. Para equilibrar. Nessa parte aqui da alça, ela tem uma claridade. Então, a gente vem com um tom... Nem lavei o pincel, como sempre. E aqui no centro também a gente vem com essa cor clara e faz uma claridade. São só aquela tinta que sobrou no pincel e branco. Fica esse tom mais cinzento. Não tenha medo, faça testes, experimente, porque isso tudo é aprendizado.
Não gostou? Não tem importância. Faz de novo, começa tudo de novo. É assim que a gente vai aprendendo e descobrindo aquilo que a gente gosta. Em qualquer trabalho. Na pintura, não é diferente. Com um pincel menor, eu vou vir aqui na bolinha e vou dar uma realçada no contorno. Podemos colocar um pouquinho de amarelo também aqui. E a nossa peça já está quase pronta. Agora ela tem uns brilhos, como naquela pintura que eu mostrei pra vocês no início. Como eu tenho as rosas aqui, então eu vou definir aonde eu quero essas luzes e esses brilhos. Quando a gente está pintando um quadro, a gente vai ver direção de luzes e sombras, né? Se a luz está desse lado, se está desse. Aqui no caso, como tem toda essa claridade do tecido e o apoio tá só aqui, como se ela estivesse sob uma mesa, um balcão, então a gente vai colocar os brilhos como se fosse reflexo das flores e alguns pontos tem algumas peças que, principalmente nos dourados, nos cobres, eles é que chama zinabre. É como se o tempo trouxesse um ferrugem, uma corrosão, sabe? Por sobre a peça. Então ela fica levemente esverdeada em alguns lugares. Que nem nas peças de ágata tem aquele famoso preto, né? Que ele vai nos espelhos também, quando vão ficando velhos, antigos, vai aparecendo aquele preto. Então, cada peça tem um nome, né? Uma corrosão que chama, uma ferrugem. Então, essas peças antigas, a gente tenta imitar também na pintura. Então, por isso essas áreas mais profundas, mais escuras, dá essa impressão de envelhecido do tempo. Então, todas essas sombras que a gente acrescenta é por esse motivo. Pintura é cultura, é uma coisa assim muito maravilhosa, que se a gente for se dedicar para estudar, é muito lindo. Nessa fase também a gente ajeita os contornos. Pode pegar um pincel bem fininho, diluir o preto ou um tom mais escuro e corrigir todos os, sabe, essas pequenas falhas que ficam. Mas a gente pode fazer isso na parte de finalização, de acabamento.
Então, olha, nós não demoramos muito tempo. E temos uma peça bem bonita. Eu sou suspeita para falar porque eu gosto de tudo. E eu gosto também do que eu faço. Isso é uma coisa muito importante no trabalho. Você tem que gostar do que você faz. Porque no final você fica muito alegre, feliz. Todas essas áreas iluminadas, a gente pode colocar um brilho, que é aquele pontinho de branco. É isso que caracteriza as luzes e as sombras. Aqui no centro, sempre esfregando. Aqui eu preparei uma mistura, coloquei um pouco de branco no que já estava aqui. Então eu tenho esse tom mais amarelado e esse mais acinzentado. Aí eu vou fazer um leve contorno aqui na parte da tampa. Sem acentuar demais. E não é certinho também. Reforçar a área de luz. Você risca e faz uma baguncinha ao redor. Carrega o pincel de branco e vem fazendo alguns toques daquele brilho. Espero que vocês tenham gostado desse passo. Gostei muito de dividir com vocês esse aprendizado que eu carrego comigo há muito tempo e me lembra muitos trabalhos em tela que eu gostava muito de fazer e depois da alergia não pude mais fazer tela, mas não me entristeço por isso, eu faço no tecido, é a mesma coisa. Com o pincel de cerdas macia, eu vou realçar os brilhos, eu só deposito e puxo.
tinta tá aguadinha, então o tecido suga tudo e deixa só na medida que precisa. Temos algumas luzes também em amarelo. Vamos colocar um verde também. Por causa das folhas. Aqui nessa parte superior também a gente coloca uma luz. Levemente, sem exagerar. E é isso, pessoal. Aqui está a nossa chaleira. Espero que vocês tenham gostado. Ela vai secar. E aí eu vou reforçar essas áreas de luz do mesmo jeito que fiz, para vocês verem. Tem um truque também muito legal, que é da gente colocar de cabeça para baixo, olha. Pra gente ver se ela tá torta ou não. Então, virem seus trabalhos de cabeça para baixo. Tire foto. Veja nas fotos como que tá. Se tá certinho, se não tá. O que precisa ser corrigido. O recurso da foto é muito bom pra gente corrigir se tá torto, se não tá. O que a gente precisa arrumar. Certo? Quero desejar um dia abençoado a todos. Façam pintura porcelanizada, o estilo porcelana sobre tecidos. Quinta de Flores. Beijo, pessoal!